Seja bem-vindo à Casa Piqui, uma casa moderna, minimalista e cheia de personalidade. Uma casa de 703 metros quadrados, projetada para uma família bem tradicional brasileira, daquelas que adora receber, é uma família com 3 filhos e hoje recheada de netos que participam do dia a dia, de muita alegria aqui dentro dessa casa. Nesse vídeo eu vou te mostrar todos os detalhes desse projeto maravilhoso. Bora! Bom, na verdade, o que eu sempre quis, foi agregar família. Então eu queria uma casa que abraçasse, e que falasse a nossa linguagem, Nós somos, tanto eu quanto meu marido somos do interior, ele do interior de Goiás e eu do interior do Nordeste, sou sertaneja, E a gente sempre teve uma ligação muito grande com natureza, Nós viemos dessa realidade, Então nós queríamos isso, nós queríamos espaço, nós queríamos contato, com a natureza e algo que agregasse, assim, toda a família. Sabe aquela casa de vó que você chega e você se sente bem, sabe? Você se sente acolhido, você se sente amado? Era isso que eu queria nessa casa. Quando eu vim ver esse terreno, eu olhei e falei, poxa, tem tantas coisas interessantes, É um terreno grande, é um terreno que tem muitas árvores, é um terreno que vai acolher muito bem a gente. Mas o que me fez decidir, por incrível que pareça, foi um pé de piqui, O piqui, dizem os interioranos, que matou a fome de muita gente. Então esse tipo de símbolo é o que representa a nossa família, Algo forte, perene, robusto. Por isso o nome da casa é Casa Piqui, Aí fomos à segunda etapa, que foi a busca de um escritório, Meu filho fazia o 4º semestre de arquitetura, a gente queria que ele fizesse a casa, ele não se achava experiente o suficiente, para tomar a frente do projeto. E buscamos, e nós somos pessoas com gosto muito simples. Chegávamos em alguns escritórios, uma formalidade, até que ele falou, mãe, tem um pessoal jovial na internet que é o Bora. Por eu estar cursando arquitetura, a responsabilidade ficou um pouco nas minhas costas. Assim, minha mãe falou, filho, me fala um arquiteto legal, me fala uma equipe que a gente possa fazer. E aí eu comecei a pesquisar na internet e eu encontrei o Alex ensinando sobre uma parede de concreto que estavam fazendo em um projeto. E eu achei ele tão simpático na forma de falar, na forma de explicar. E aquilo foi tão fácil de entender quando ele explicou. Eu falei, cara, acho que esse pessoal pode dar muito certo com a gente. Porque os meus pais têm essa característica de serem muito simples de conversa, de gostar de sentar, bater um papo. Então eu sentia uma empatia ali, sabe? De ser uma pessoa tranquila, que pudesse conversar com a gente. E aí a gente marcou e foi maravilhoso. Quando a gente chegou lá, meus pais meio desconfiados, achando que arquiteto ia ser uma coisa muito cara, que não sei se vale muito a pena. Mas quando a gente chegou, a gente ficou batendo papo lá 1h30 quase de reunião. E eu senti que a energia ficou muito boa, que meu pai se deu muito bem com o Alex, minha mãe adorou a Rafa, todo mundo ficou feliz naquilo e o processo foi muito leve. Olha, o que me fez sentir segura, gente, vocês podem me achar um pouco estranha, mas eu sou uma figura estranha, foi os olhos da Rafa. Eu poderia ter escolhido, eu quero esse escritório que tem muita fama, é isso, mas não era isso que eu queria algo mais, E quando essa menina me olhou, que eu falei, gente, é isso. Sabe? Eu vi, poxa, eu acho que esse pessoal vai ser o que vai fazer o nosso projeto. Saímos com essa impressão. Na segunda visita, quando a gente começou a discutir, a forma que seria a casa, a sensação que eu tinha é que ela tinha plasmado a casa na minha cabeça. Falei, gente, é isso, sabe? É isso que eu quero. Eu fiquei tão louca, assim, eu falava, gente, ela conseguiu plasmar. Ela entrou na minha mente, que é lógico, eu tinha ideia, mas eu não sabia, às vezes a gente com palavras a gente não consegue transmitir, Aí eu falei, olha, é isso. Aí eu marcava os espaços que estava na planta no chão, entendeu? Aí eu entrava dentro dos espaços, andava, eu sentia meu corredor, sabe, assim, falava, gente, será que eu vou colocar quadro? Será que isso aqui vai ser uma galeria? Quer dizer, eu sentia a casa antes dela nascer. Foi algo assim muito, muito incrível, muito lindo, E fomos para a terceira etapa, que foi a obra. De uma forma muito tola e ingênua, nós decidimos assumir a obra. E assumimos, nós começamos a administrar, cometemos alguns enganos, mas tivemos um crescimento enorme.
E assim, por incrível que pareça, nós vimos o amadurecimento, sabe, de cada um nesse processo, né? Nós vimos o Dani, vou falar mais do Dani, porque realmente ele foi o que capitaneou toda essa etapa, ele resolveu situações que eu colocava a mão da cabeça e falava, gente, isso vai ser insolúvel. E ele ia, tomava frente, tá? E em concordância com a Rafa, com o Alex, que eles sempre estavam se falando, eu vi um menino, um estudante de 4º semestre de arquitetura, sair um profissional de arquitetura. Isso simbolizou muito para a gente, assim, como família. Eu lembro pegando várias matérias ainda e eu ficava imaginando como seria a casa, como seria esse processo. E a Rafa super interagia, mostrava as etapas, mostrava como ia ficar. E cada etapa era a gente se apaixonando mais pelo processo, mais pelo projeto. É a concretização de um sonho, a gente vê todo o processo, sonhando como vai ficar, conversando com os arquitetos, vendo, modificando. Parece que a casa ia construindo e eu ia me construindo como profissional também, eu ia aprendendo cada dia aqui dentro. E ver a casa concretizada me fez sentir um profissional concretizado também. Foi um processo de construir a casa e me construir como profissional. A gente acabou, por um achado na internet, encontrando arquitetos que deram super certo e realizaram um sonho dos meus pais, né, que é a construção da casa. Seja bem-vindo à Casa Piqui. A casa é térrea por uma questão de acessibilidade. A gente está numa região que tem bastante problema com água, né? O lençol freático é bastante raso e é muito comum ter problema de infiltração nessa região. Então a gente fez a casa elevada do nível do solo para que ela pareça, inclusive, que está flutuando, né? Gentilmente a casa repousa ali sobre o terreno. É uma casa em steel frame, por ser uma metodologia de execução rápida, eficaz, né, com bastante garantia em relação à sua durabilidade. A gente optou por essa tecnologia construtiva e os clientes abraçaram a ideia, o que não é muito comum. Geralmente as casas são feitas em alvenaria tradicional e aqui os clientes abraçaram a ideia de fazer uma tecnologia ainda pouco explorada, mas muito promissora no mercado de construção. A gente dispôs a casa, que é uma casa térrea, em 2 volumes principais, um volume social e um volume íntimo, principalmente para aproveitar as principais visuais do terreno. A principal visual, oposta aos quartos, tem uma vista linda para a natureza, uma integração muito grande, né, com todo o verde, que era uma das premissas que o casal buscava quando nos chamou para fazer o projeto dessa casa, e a gente conseguiu isso dispondo a casa nesses volumes bem abertos e bem integrados. Para integrar os 2 volumes, o social e o íntimo, a gente tem uma parede de pedra que aparece na fachada da casa, quase que cortando a casa no meio. Essa mesma parede ela passa pela sala de estar e pelo quarto do casal, mais especificamente dentro do banheiro do casal. Ela corta a casa pelo meio e cria essa integração. A gente tem uma característica também de integração com a natureza, né? Pelo terreno ser esse terreno amplo, com bastante verde. Os clientes queriam ter esse contato com a natureza, justamente por isso estavam buscando se mudar para uma casa. A gente trouxe grandes painéis de esquadria. Aqui a gente usou o alumínio preto com bastante vidro, bastante transparência, um vidro incolor, para dar justamente essa integração de forma bem eficaz. Outra característica dessa casa é o pé direito alto. Apesar de ser uma casa térrea, o Dr. Ribeiro queria que a gente trouxesse um aspecto mais monumental, principalmente para a área social. Então, na sala, a gente trouxe um pé direito bem alto, de 4,5 metros, o que dá bastante conforto térmico, principalmente por uma questão da gente estar na região de Brasília, né, que tem umas características de clima desértico. Uma época muito quente e muito seca e uma época com chuvas e bastante umidade. Então, esse pé direito alto traz bastante conforto. A casa o ano inteiro está bem confortável. A gente também teve uma preocupação com a orientação. Quando a gente posicionou essa casa no terreno, foi justamente pensando na melhor orientação solar e também nas melhores visuais, para que a gente tivesse as vistas privilegiadas e também não tivéssemos o problema do sol, daquela incidência
solar direta. Os quartos, apesar de estarem voltados para o poente, que justamente é onde está a melhor vista, a gente protegeu com um grande brise de alumínio que se assemelha à madeira. E ele tem painéis de porta-camarão que se abrem, trazendo todo o ambiente externo para dentro da casa. Essa visual, essa integração, ela acontece em praticamente todos os ambientes da casa. E pelas características serem bem diferentes, né? Ambientes íntimos, como os quartos, e os ambientes sociais, como a sala de jantar, né? Espaço de TV, eles têm características bem distintas. A gente trouxe essa distinção pela própria forma, pela própria volumetria. Então, no ambiente social, a gente tem um pé direito mais alto, a gente tem essas aberturas, essa transparência, essa integração entre os espaços. E no ambiente mais íntimo, que são os quartos, a gente tem um elemento mais fechado, um elemento que preserva mais, que traz mais privacidade para quem está dentro. Então temos um grande corredor que distribui ali, né, o caminho, o percurso até os quartos, e o ambiente social que é 100% integrado. O hall de entrada é um elemento, é um elo de conexão entre esses blocos que eu comentei, o bloco social e o bloco íntimo da casa. A gente tem uma grande porta, que é uma porta de recepção, uma porta bem monumental, que vai desde o piso até o teto sem nenhum batente, uma porta pivotante no mesmo elemento de alumínio que também compõe outras faces dessa fachada. Quando você chega no hall, você tem a possibilidade de ir para qualquer lugar da casa. Se você seguir reto, você vai passar pelo corredor e vai chegar na sala de estar. Se você for para o seu lado direito, você tem duas possibilidades: ir para a área íntima, onde você vai encontrar os quartos, ou então pode ir direto para a sala de TV. A porta que conecta a sala de TV, ela está bem próxima da área íntima dos quartos, para que no dia a dia, né, as pessoas possam se deslocar dos quartos para a sala de TV e da sala de TV para os quartos, sem ter que fazer um percurso tão longo. Temos também a possibilidade de, ao invés de ir pelo corredor, conectar com a garagem, que é justamente o ponto de acesso do dia a dia da casa. A gente também tem o escritório, a gente tem um jardim com uma abertura zenital, que é uma iluminação que vem do teto e que traz a integração do verde para dentro da casa. Aqui no hall a gente também tem um lavabo que dá apoio ao escritório ou à área social da casa. E atrás de mim você consegue ver esse painel de pedra moledo, que é justamente a parede que corta toda a casa, que divide o bloco social da área íntima, e ele aparece em vários ambientes, como você vai ver nesse vídeo. Aqui na decoração a gente optou por elementos que fazem sentido para a história da casa, que fazem parte da história dos clientes, e esse contraste com o contemporâneo, com o moderno de Brasília. Aqui no hall a gente também tem uma escultura, uma imagem de São Francisco, que a cliente carrega há mais de 20 anos por todas as casas que ela morou. Aqui na sala de estar, com essa integração dos ambientes, a gente tem a integração entre a sala de TV, a sala de estar, a sala de jantar com uma mesa para 10 pessoas, todo esse ambiente integrado com vista para o jardim, traz uma ambiência, traz um conforto, traz um aconchego e uma conexão, né? Uma das coisas que a cliente mais queria era agregar, era que a casa tivesse essa possibilidade de visuais desimpedidas. Então, desde a sala de TV até o espaço gourmet, a gente está falando de um ambiente completamente desimpedido, onde todo mundo consegue se ver. Tem muita integração e muito contato com a natureza. Falando um pouco da escolha dos materiais, a gente escolheu poucos e bons materiais no conceito minimalista e aconchegante. Aqui no piso a gente usou o mármore bege Bahia, que é conhecido como o travertino brasileiro. Ele tem um excelente custo-benefício e aqui a gente usou ele no formato 1:1. Em todas as portas a gente usou a lâmina de madeira natural no tom frejó, que traz esse ar mais quentinho para casa. Aqui nessa parede, que é a parede que corta a casa, a gente tem a pedra moledo.
arvoredo. É uma pedra bem rústica, bem natural e bem tradicional na arquitetura contemporânea brasileira. A gente usou pintura branca em praticamente todas as paredes, as esquadrias são de alumínio preto e todos os brises são de alumínio com uma pintura que parece madeira. Aqui nesse ambiente você pode ver a integração que é possível, você pode tanto integrar quanto fechar esses dois ambientes. Da sala de estar para a sala de TV, caso os clientes optem por assistir um filminho naquele escurinho do cinema, a gente pode fechar todo esse painel e você vai ter um ambiente de sala de TV e sala de estar dividido. Quem disse que sala de TV precisa ter painel para esconder os fios? Aqui na sala de TV da Casa Piqui, a gente usou a própria parede como um elemento de fundo para a televisão. Aí você pensa, poxa, uma pedra super rústica, né? Com esse acabamento, como que a gente vai ter essa qualidade de acabamento? A gente afastou a televisão com um suporte e por dentro da parede a gente tem uma tubulação que possibilita que sejam instalados equipamentos que hoje em dia cada vez são mais raros, né? Já que as televisões geralmente são smart e necessitam cada vez menos de equipamentos. Aqui nesse espaço a gente trabalhou um layout de um sofá bem grande, bem generoso em L. Como a família é grande, a gente precisava de bastante espaço e assim como na sala de estar, aqui a gente tem um sofá com mais de 4 metros de comprimento, com uma chaise e também um puff central. Trouxemos também uma poltrona em couro para ser um espaço de leitura, de contemplação, logo ao lado da caminha do Chico, né? A gente não ia deixar de lado o Chico, que é icônico nessa família, né? Então o Chico também tem um lugar reservado aqui na sala da Casa Piqui. E aqui na cozinha da Casa Piqui, a gente optou por um layout em ilha. A gente tem 3,50 metros de largura por quase 7 metros de comprimento. Então a gente tem um espaço de copa, onde a gente propôs uma mesa elíptica, né, com 6 lugares. A gente tem uma janela que integra a área externa, lateral da casa com a cozinha, para que ela ficasse sempre bastante ventilada, com bastante iluminação natural. E a gente optou por elementos, por cores neutras, por tons mais sóbrios, que trouxessem elegância para essa cozinha. Então nas bancadas a gente usou o granito preto São Gabriel, que tem um excelente custo-benefício. Nos armários a gente usou a marcenaria num tonzinho mais nude, né, numa areia, e todos os elementos eletrodomésticos com inox. Isso trouxe uma harmonia, uma sofisticação, compondo com o revestimento cerâmico, que é esse revestimento que parece um tijolinho. Aqui no quarto do casal, o quarto principal da Casa Piqui, a gente optou por materiais bem clean também. As paredes são todas pintadas com pintura branca, o mobiliário com esse tom de madeira, numa tonalidade de madeira frejó. O piso da área íntima da casa é todo em tábua corrida, madeira de verdade, aqui a gente usou um IP. E a gente tem essa característica que os clientes buscavam, que era um quarto bem minimalista, mas que fosse sofisticado e que fosse aconchegante. Bem no estilo dos hotéis mais sofisticados, aqueles resorts de luxo, sem muitos excessos, né? Então, temos aqui um mobiliário em L, com a mesinha lateral, a mesa de cabeceira, junto com a mesa da escrivaninha.
Uma característica comum de todos os quartos é a saída direto para o jardim. E não é uma saída direta onde você simplesmente sai e dá ali na grama, né? A gente tem um anteparo, a gente tem uma varanda suspensa que de fato é um ambiente de contemplação. Então possibilita que todos os quartos estejam com a vista desimpedida, mesmo em dias de chuva. A gente tem também uma característica interessante que é a dupla esquadria. Como a gente está voltado para o poente, como eu já comentei, a gente tem um brise de alumínio que imita madeira, fazendo todo o fechamento da casa nessa ala mais íntima. E por dentro a gente tem as esquadrias de alumínio preto, que são portas de abrir, né, de correr, que integram bastante essa área interna com a área externa. Dessa forma, a gente minimiza a necessidade, por exemplo, de ter cortina, porque o próprio brise já funciona como uma grande barreira para dar aquela escuridão ali para o quarto. Aqui a gente tem um closet, o maior closet da casa é na suíte master, claro, né? Tem que ter alguma vantagem de ser o dono da casa, então a gente tem aqui o maior closet que tem armários dos dois lados. E um elemento interessante também é a iluminação zenital, que tanto no closet, com os armários bem branquinhos, os armários bem minimalistas, a gente tem também no banheiro. O banheiro é exatamente o ponto-chave desse quarto, porque é nele que a gente vê aquela parede de pedra que vem lá da fachada e ela desemboca aqui no banheiro, num grande jardim de inverno, com uma iluminação zenital, né, e um espaço bem aberto, com o pé direito alto. É muito gostoso esse banheiro. A gente optou por elementos com cores bem neutras, né, uma bancada bem neutra, um box sem muitos detalhes, sem muitos adornos, um nicho dentro do box, mas de forma que a gente tivesse um ambiente clean, um ambiente amplo e bem integrado com o verde. Essa casa tem 4 quartos, o quarto do casal, a suíte master, e eram 3 quartos para os filhos. O filho mais novo ainda mora aqui, é o Daniel. Vou mostrar o quarto do Daniel na íntegra para você. Mas os 2 quartos que eram antes dos outros 2 filhos acabaram se tornando um quarto de hóspedes, um quarto mais coringa, que é esse que eu tô, e um quarto de crianças, porque no meio do caminho vieram os netos. Então aqui, esse é um quarto coringa. Ele tem um layout muito parecido com os outros quartos. A gente tem aqui uma cama de casal, a gente tem um móvel de rack para televisão, a gente tem também um nicho com uma escrivaninha que dá um apoio de estudo. Temos um closet que, para quem acha que só com ambientes gigantescos você consegue ter um closet, engano seu. Aqui a gente tem um closet muito interessante com 1,70 m por 2,50 m de comprimento, e a gente tem também um banheiro, ambos com iluminação zenital. Isso é muito legal, porque traz essa claridade para todo o espaço. Esse aqui é o quarto do Daniel, que é o filho mais novo e ele tem muitos talentos. Ele é arquiteto hoje. Quando a gente começou o projeto, ele ainda estava no 4º semestre da faculdade. E o Dani, ele ficou com o maior quarto, né? Pois era justamente a pessoa que ia ficar mais tempo na casa. Aqui no quarto do Dani, a gente tem um layout bem parecido com os demais quartos, mas a diferença é nas tonalidades. A gente está aqui, por exemplo, nessa mesa de madeira que foi o próprio Dani que projetou. Ele trabalha com design de móveis, isso é muito legal, que vários elementos aqui da casa são projeto do Dani. A gente tem aqui uma integração atrás de mim com a oficina. O Daniel, o pai dele, os irmãos, eles são muito ligados em mecânica, né? Eles fazem carros, customizam motos. Inclusive, a gente tem um corredor entre o quarto do Dani e a oficina, que é justamente o lugar para ficarem as motos, né? Os filhos deles, né? Vamos dizer assim, que é justamente essa conexão. Então, o quarto do Dani tem uma integração tanto com o jardim, com a área da piscina, quanto também com a parte da oficina e a garagem.
Aqui é o quarto das crianças, que tem mais cara de brinquedoteca do que qualquer outra coisa. Afinal, as crianças não dormem aqui todos os dias, então eles vêm para passar o final de semana, vêm almoçar, né? Casa de vô, você sabe como é brinquedo para todo lado. Então, para comportar isso, a gente propôs, né, mobiliário que tenha bastante espaço de exposição dos brinquedos. Os próprios brinquedos entram como elemento de decoração. E para não ficar uma coisa muito papagaiada, a gente trabalhou aqui com tons mais terrosos. Essa é a única parede colorida da casa, só que mesmo sendo colorida, é um tom muito neutro. Essa faixa meia altura, ela dá um certo aconchego, ela traz um pouco mais da escala da criança, né? Traz todo o ambiente para ficar um pouquinho mais acolhedor. Esse mobiliário ele foi pensado justamente para receber os brinquedos e manter o ambiente organizado, né? Afinal, essa ordem ela é muito importante na formação dos pequenos. Então a gente tem aqui as mesinhas, né? A mesinha que é na altura da criança, a gente tem todos os ambientes, as gavetas para guardar brinquedo, para que as próprias crianças possam usar o espaço de uma forma educada. A gente também tem as cestas na parede para colocar bonecos, livros, enfim, trabalhar todas essas texturas, as cores de uma forma mais lúdica, um ambiente pensado para a criança, de fato, mas com aquela sofisticação, aquele cuidado que o ambiente projetado precisa ter. Um dos pontos altos desse projeto, na minha opinião, é esse elemento da fachada, esse ripado de alumínio que se assemelha à madeira. Quando está aberto, cria esse volume, esse ritmo na fachada, e quando está fechado, cria uma unidade. Eu, particularmente, acho que esse é um dos pontos mais importantes do projeto da Casa Piqui. Olha como é leve esse painel de alumínio e olha como é fácil fechar e deixar essa fachada toda minimalista. Banheiro geralmente é um elemento difícil de ficar bonito na fachada, porque são janelas pequenininhas, né? Difícil de resolver. Aqui a gente escondeu a janela do banheiro por trás desse grande brise e isso dá uma unidade à fachada. Eu achei que ficou bem legal. E você? Eu gostava muito de assistir aquelas Casas Brasileiras, é uma série que passava Casas Brasileiras, eu nem sei se ainda passa. E num dos episódios tem um arquiteto antigo, mais famoso, que ele falou, cada dono tem a casa que merece. Eu espero merecer essa casa, tá? Que é uma casa tão cheia de paz, tão cheia de energias positivas, tá? É isso, gente, eu só tenho que agradecer a você, Rafa, Alex, participar desse sonho nosso, por nós termos dado as mãos, né, por ter se criado uma empatia entre a gente, sabe? A gente aprendeu tanto aqui que a gente está querendo dar outros passos. Então, cara, essa casa, além de tudo, né, ela quebrou assim paradigmas, falou, vocês podem, sabe? Então essa foi a Casa Piqui. Se você gostou dessa casa, compartilha com alguém que também possa querer se inspirar em uma casa assim, cheia de personalidade. E se você chegou até aqui, escreve aí #CasaPiqui para eu saber que você acompanhou até o final desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdos sobre arquitetura, sobre decoração e mais inspirações para você que quer ter a sua casa dos sonhos. A gente se vê no próximo vídeo. Bora! Eu quase chorei. 2 beija-flores voaram atrás de você agora. Rafa, essa casa tem uns mistérios que eu vou te contar. Um dia eu estava meio triste, estava um pouco triste, entraram os passarinhos aqui e ficaram do meu lado. Nossa. Eu falei, gente, o que... Né, gente, a gente tem que acreditar, sabe? Que existe alguma coisa além, né, do material, existe... Não tem como. Então, assim, às vezes a pessoa pensa, poxa, a Débora deve ser uma pessoa totalmente irracional. Não, eu sou muito racional, mas eu acredito muito que nós não somos só matéria, sabe? Nós temos algo muito mais grandioso e muito mais poderoso do que isso. E é nessas minhas intuições que eu acredito, e eu fui intuída. Então deu certo, né, Rafaela? E assim, eu tenho certeza que ela tirou isso da minha mente, essa casa da minha... Desculpa, amor, é só uma brincadeira. Eu acho minha casa assim maravilhosa.